pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Abacuque 2:3. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com você sobre um pouco da palavra de Deus e o que ele tem feito na minha vida, as experiências que tenho passado e assim, quem sabe, ajudar você em algum momento, né? E hoje eu quero falar sobre esperar em Deus. Ai, como é difícil! Mas você sabe por que é difícil esperar em Deus? Porque muitas vezes nós não temos a visão do que esperar em Deus. Dá para entender? Quando você lê aqui em Abacuque, esse versículo que eu acabei de ler para vocês, você vê que ele teve uma visão e ele se agarrou naquela visão. Lendo agora aqui, eu lembrei da passagem de José. José, ele passou por uns bocados, né? Ele enfrentou prisão, cativeiro, humilhação dos irmãos, ele enfrentou tudo. Mas assim, José, ele não desistiu em nenhum momento, porque ele tinha uma visão. Deus havia dado um sonho para ele e ele se agarrou naquele sonho. Então, assim, as circunstâncias que estavam acontecendo com ele ali não tiraram ele do foco. Qual era o foco? Peraí, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho, Deus me mostrou algo. Então, tudo isso aqui eu sei que está acontecendo porque existe um propósito, existe algo maior que vai acontecer. Então José, ele se agarrou nisso. Qual é o teu sonho? Qual é o teu propósito? O que Deus revelou para você? Você tá nessa vida aqui, mas você acredita mesmo que você tá aqui só de passagem? Só de passeio? Né? É muito comum, os jovens, eles não terem uma visão do futuro, uma visão do que eles querem ser quando crescer. E é normal isso. A cabeça tá a mil, tem um monte de coisa. Só que à medida que eles vão crescendo, que eles vão amadurecendo, Deus, eles vão colocando sonhos, como fez com José. José, salvo engano, deveria ter 17 anos quando ele teve a visão, quando ele teve o sonho. Então, Deus, ele vai moldando, né? No meio da caminhada, ele vai moldando. Então, ele vai dando sonhos. Só que, quando a gente não consegue visualizar isso, quando a gente não consegue ter essa realização de ter um sonho em busca dele, ir, né, traçar um caminho para transformar aquilo em realidade, muitas vezes nós ficamos perdidos. E aí é que a gente se frustra, porque a gente não consegue esperar em Deus. Tudo tem um tempo determinado. Deus, se ele prometeu para você que ele vai te dar algo, que ele vai cumprir algo na sua vida, tenha certeza, ele vai cumprir. Sua vida não vai passar antes que ele cumpra isso. E é engraçado que, assim, eu vou contar uma história do que aconteceu comigo. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui no médico e eu tenho um problema na coluna. E o médico, ele me falou o seguinte: você não pode ter filhos. E eu sempre amei crianças. Eu sempre fiquei rodeada com crianças. Eu amo criança, trabalho com crianças. E ele simplesmente virou para mim, eu tinha 16 anos, você não vai poder ter filhos porque você tem um problema na coluna e isso vai gerar muitos outros problemas para você. Então, não é bom você ter filhos, porque você não vai suportar.
fiquei com aquilo na cabeça. Eu não vou poder ter filhos. Em consequência disso, posteriormente, eu tive problema no útero, ovário policístico. Então, já tinha um problema de coluna, veio o ovário policístico, não poderia ter filhos mesmo. Eu falei, imagina, agora então, tá bom. Me casei e com essa consciência de que eu não poderia ter filhos. Mas, no meu coração, e eu sonhava, gente, era muito incrível, porque desde pequena eu sonhava em ter 2 filhos. Sonhava. Era um sonho que ardia dentro do meu coração e eu queria, porque eu queria ter 2 filhos. Mas toda a circunstância dizia que eu não poderia ter filhos. Vou me conformando, mas sabe aquele conformismo assim? Né? Casei. Quando eu falei assim, não, eu quero tentar ter filhos. Mesmo que todas as probabilidades falam que não, eu quero tentar e eu vou buscar porque eu quero ter filhos. E fui, é um sonho. Fui atrás desse sonho. E nada de eu conseguir engravidar. E nada. Aí veio o resultado do exame do meu marido. Fiz todos os exames. Eu estava ótima para poder ter filho. O que dava problema seria em relação à coluna por conta do peso, mas até então veio o resultado do exame do meu marido. Meu marido tinha dificuldade para poder engravidar. Ou seja, eu tinha uma dificuldade para engravidar junto com o meu marido. O médico virou pra gente e falou assim, olha, vamos partir pro in vitro, né? Vamos fazer uma inseminação artificial, porque é impossível você engravidar. Eu saí dali do consultório arrasada e eu lembrei de uma situação assim, que na Bíblia não existe, pelo menos até hoje eu nunca vi, nenhuma mulher que tenha pedido para Deus um filho que ele não tenha dado. E eu lembrei disso e lembrei da oração de Ana. Saí do consultório arrasada, fui orar. E eu falei justamente isso. E Deus, espera. Eu falei, eu vou esperar, porque eu vou engravidar. Conclusão. Não passou muito tempo, engravidei. Veio meu filho Samuel e foi uma gravidez assim abençoada. No final da gestação, por conta da ansiedade, eu tive problemas, mas meu filho nasceu lindo, maravilhoso. Eu falei, ai, que bom, graças a Deus. Realizei meu sonho, mas o meu sonho era ter 2 filhos. Nessa situação, o que aconteceu? Eu falei assim, bem, eu já realizei meu sonho, tenho um filho. Vou ficar tranquila, porque como eu não posso ter filhos mais. Só que Deus, ele sabia que o meu sonho, e ele havia me dado esse sonho, é lógico, que era ter 2 filhos. 3 anos depois, eu já nem pensava mais nessa situação, porque eu já estava me sentindo realizada como mãe. Eu comecei a ter uma dor de estômago, e essa dor de estômago se tornou o meu Davi. Deus, ele me deu 2 filhos. Depois disso, eu não tive mais filhos. Meu filho mais velho de hoje já está com 12 anos. Só que eu aprendi uma coisa dentro de todo esse processo, e é por isso que eu quero falar com você, que eu tinha um sonho de ser mãe e de ter 2 filhos. Toda circunstância ao meu redor dizia que eu não poderia engravidar, que eu não geraria filhos, que eu não teria filhos. Só que eu esperei. Foi fácil? Não foi. Por muitas vezes eu chorei, por muitas vezes eu me frustrei, mas eu nunca desisti. Aquilo dali estava ali. E eu acredito que as pessoas que esperam em Deus, elas passam por isso. E eu acho que é normal. É
normal. Você acha que quando José estava lá no meio daquela prisão, ele também não se sentiu sozinho? Ele também não se sentiu muitas vezes desamparado? Ele também não se sentiu injustiçado? Só que o que acontecia? O que estava lá dentro dele, a visão que ele tinha, era muito maior do que aquilo. Só que a gente só consegue passar por todas essas coisas e esperar em Deus se realmente a gente tem essa visão, porque se a gente não tem a visão, não adianta. O primeiro obstáculo, a gente cai. Você sabe qual é o sonho que Deus colocou no seu coração? Você sabe qual é o teu propósito? Por que você está aqui? Você está passando por toda essa dificuldade dentro da sua família, com seus filhos, com seu marido, com o seu trabalho, mas você sabe o porquê? Ah, eu não sei. Então eu vou te dar uma dica. Busque em Deus. Pergunte a Ele, qual é o teu plano para mim? Qual é o teu sonho para mim? Que eu possa ter a minha visão aberta, para que eu possa ter essa visão e assim eu me agarrar nela e olhar somente para ela. Porque aí todas as dificuldades que estiverem ao meu redor não vai me fazer sair, porque eu vou ter a certeza daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu vou ler de novo para você, Abacuque 2:3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Tem uma senhora na minha igreja que ela por muitos anos orou pela conversão do marido dela. Por muitos anos. E Deus falou, ele vai se converter. Ele vai se converter. Espera, espera. E por muitos anos ela orou, ela buscou e ela acreditava naquilo. Chegou um tempo determinado por Deus, ele se converteu. Ele estava nos pés do Senhor. Mas não demorou muito. Olha como que é as coisas. Deus o recolheu. E aí você pode perguntar, nossa, mas ela esperou tanto e Deus recolheu ele? Pois é. Só que ela viu a promessa de Deus sendo cumprida. E o pouco que ela, vamos dizer assim, viveu dentro desse renovo, dentro da promessa sendo cumprida, valeu por tudo que ela passou. Então, o que eu quero dizer para você é isso. A sua promessa, ela vai ser cumprida. Você só tem que ter esperança, esperar. Deus, ele vai cumprir, ele vai resgatar, ele vai restaurar, ele vai fazer. Se você tiver plena certeza dessa visão, se você sabe exatamente aquilo que Deus te prometeu, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o lado. Mantenha-se firme e saiba que Deus vai cumprir. Espere em Deus. Não tira seus olhos da visão, porque ela vai ser cumprida. A mensagem de hoje é para você que está esperando em Deus. E para você que ainda não sabe o que deve esperar em Deus, eu te aconselho, ore, busque em Deus essa visão, esse sonho, essa esperança e espere. Que você tenha um dia abençoado, uma semana maravilhosa. Até a próxima.